Olá, olá a todas e todos, bem-vindos, bem-vindas ao nosso sexto evento virtual de uma série de histórias de design na América Latina. O objetivo desta série é expor as diversas histórias da produção de design na América Latina. Este evento é o resultado de uma colaboração entre SODA, AIGA, Baltimore, com apoio de fundos. Este ano nós contamos com apoio financeiro da Associação Robert W. Deutsch, de Baltimore. Muito obrigada. E também Design Society do Reino Unido, que nos ajuda a manter esta série viva e dar visibilidade à pesquisa importante na América Latina, muito pouca conhecida em todo o continente. Hoje nós vamos aprender com a doutora Mary DeMato O'Neill, Iramine Gonzalez Oteiro, Cristina Delgado e também o senhor Alberto Rigal. Nós temos o painel de convidados que estão compartilhando esse tempo conosco. Eu vou apresentar os palestrantes em um minuto. Bem-vindos, bem-vindas a todo o nosso público. Nós estamos muito contentes, felizes de contar com a vossa presença nessa conversa. Meu nome é Raquel Castanho, sou membro da junta coordenadora de AIGA Baltimore, da Sociedade de Arte e Desenho, conhecida como SODA. Vou contar um pouquinho sobre a Soda. Nós fomos fundados há mais de 15 anos em Baltimore e oferecemos mais de 100 seminários explorando universos e temas sobre a história do design. Para conhecer sobre os nossos eventos anteriores, visitem a nossa página web de sodabaltimore.com. E também eu vou pedir que vocês se aproveitem desse momento e se inscrevam no nosso site para eventos futuros. Este é o nosso sexto encontro da série, e se você quiser assistir os outros programas da história do design latino-americano, vocês podem assistir, por são gravadas em português, inglês e espanhol, e também que estão aqui no chat com um link. Essa combinação dessas duas organizações são importantes. Essa organização tem 20 mil membros e está comprometida em mostrar o valor e impacto do design, tanto local também como no âmbito local e global. Vocês podem visitar a nossa página web, que está aqui no chat, sobre Baltimore. Vocês podem ver aqui o link no nosso chat. Eu vou contar um pouquinho de como o evento ele aconteceu em baltimore.aiga.org. Nós vamos falar durante 1 hora e 30 minutos com vocês, depois da nossa apresentação inicial, de nossos convidados, Maria de Mater e Random Gonzalez. Vamos ter uma sessão de perguntas e respostas com os nossos convidados, Cristina e Alberto. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem enviar pela função aqui de perguntas e respostas, e dúvidas vocês podem colocar no idioma favorito. Vamos traduzir para o espanhol ou para o inglês ou português, se for necessário. Há muitas pessoas se conectando de muitos países diferentes da América Latina e do mundo. Bem, nós vamos começar. Eu vou apresentar e convido a senhora Maria de Mater O'Neill, a doutora Maria de Mater O'Neill. Ela é uma especialista em design de inovação social, uma educadora e artista de Porto Rico. Olá, Maria. Olá, como estão todas e todos? Muito obrigada por me convidar para este espaço com vocês. Muito obrigada. Maria, então, ela é professora da Universidade de Porto Rico, como uma das primeiras usuárias da internet, criou um dos primeiros blogs, e também em espanhol, e um dos primeiros 10 em espanhol, o quarto de Kennepo. Ela recebeu muitas homenagens, incluindo a Presidencial Federal Design Achievement Award dos Estados Unidos, e participou da Bienal Ibero-Americana de Design Espanhol. Vou chamar também o Randwin para abrir a sua câmera para nós. É um designer e educador do Vale de Caguas, em Porto Rico. Ele se concentra em uma prática reflexiva e multidisciplinar de design, especialmente pensando em estratégias para o desenvolvimento, gestão e ativação de marca. Ele foi instrutor na Escola de Design e Arquitetura de Sistemas Universitários, Ana Mendes,
Ele é cofundador de 400 Coffee and Beans, também ele é sócio do estúdio Design Tembo. Ele é reconhecido por vários prêmios, também o Breakthrough do ano 2021, pelo projeto Aqui Nos Cuidamos, na categoria Science Engagement of Falling Walls, Science Summit da Alemanha. Uma medalha de prata do Latin American Design Awards de Peru e finalista da Bienal Ibero-Americana de Design da Espanha. Ele tem um trabalho muito rico lá, Randuin. Poderia abrir a sua câmera? Muito obrigada por me convidar, é um prazer estar com vocês e com colegas aqui de Porto Rico também. Um abraço a todas e todos, muito obrigada. Bem, eu vou apresentar também Alberto Rigal, que colocou nós todos em contato, Brandon, Maria e eu, Alberto. Ele nasceu e cresceu em Porto Rico. Ele é designer freelance e co-presidente da comunidade de educadores de design da AIGA-DC Rigon. Atualmente, ele se dedica em San Juan. Ele concebe e conceitualiza marcas, exposições, sistemas de buscas de caminhos, publicações, livros, projetos fotográficos, colaborações arquitetônicas de natureza interpretativa. Estudou na Escola de Design da Universidade Estadual de North Carolina, na Universidade Estadual, e sua experiência de pró-graduado na Universidade de Newhouse School of Public Communications. Também dá aula de desenho gráfico, mas recentemente leciona para Virginia Technology e Universidade do Estado de North Carolina. Olá a todas e todos, estou aguardando para que tenhamos um ótimo encontro. Também vou apresentar para vocês a senhora Cristina Delgado. Oi, Cristina. Ela, uma amiga aqui de Baltimore, uma amiga querida, faz um trabalho incrível com relação à cultura, arte porto-riquenha, aqui na cidade de Baltimore. Ela é fundadora de um museu interativo da cultura porto-riquenha aqui em Baltimore. Ela é fundadora da Sala Tola, um museu doméstico intensivo, espaço cultural, localizado na cidade de Baltimore. Atualmente, ela faz parte de artistas residentes no Conselho na cidade de Baltimore, trabalham com essa parte de Conselho Estadual de Arte de Maryland, artistas residentes. Muito bem-vinda, Cristina, também bem-vindos e bem-vindas todas e todos. Nós vamos começar, e eu começo com Maria, ela vai falar para nós primeiramente, e o Randuin vai segui-la. Nós vamos fazer uma primeira parte de apresentações sobre o design, com as suas falas, e posteriormente nós vamos abrir para perguntas e respostas, e depois voltamos para a Cristina, ok? Então, muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar a minha apresentação para vocês, e começamos em seguida. Começo aqui com vocês. Vocês conseguem assistir? Conseguem ver a minha apresentação? Sim, perfeito. Quando eu fui convidada pela Raquel para falar com vocês, falar sobre os estudos de caso da história do design em Porto Rico, a minha primeira ideia foi falar sobre a história de Porto Rico, pensar sobre isso, pensando no território de Porto Rico. Eu vou explicar por que me parece, por que problematizar esta pergunta, este convite. Antes de começar, eu gostaria com reconhecimento, um reconhecimento aos donos e donas dessa terra. Estou falando de Porto Rico, claro, que são os taínos, que foram massacrados. Também eu quero reconhecer os africanos, que foram trazidos para cá em violação de todos os seus direitos humanos, e também eu quero reconhecer os porto-riquenhos, porto-riquenhas, que trabalharam, que morreram, não neste território, mas neste país que ainda é colonizado. Bem, eu problematizando sobre a questão de identidade, artista, educadora, e também trabalho com design, eu gostaria de falar um pouco sobre este mapa que é um território, mas também falar sobre o que acontece
nessa cidade quando nós tínhamos essa permissão de apenas escrever sobre o que acontecia. Quando entrar em um território aqui na América, simplesmente um papel onde aparecia essa praça, uma pequena cidade e uma igreja. Você colocava uma pedra e falava: aqui é essa cidade, é San Juan, é Bogotá, essa cidade que não existia, mas aqui nós vemos os mapas dos Estados Unidos e Porto Rico não está aqui incluído neste mapa. Mas vamos ver onde está Porto Rico. Está aqui? Está aqui? Também Porto Rico está aqui? E também está aqui? Ou aqui? Ou por aqui? Por aqui? Bem, e definitivamente aqui não está aqui. Essa é uma foto de uma das pessoas que protestaram nessa escola de comunicação, um protesto de uma adolescente na cidade de Porto Rico. Porto Rico, fomos violentados muitas vezes por uma lei do Obama que está aplicada no Congresso. Então, ele determina o futuro de Porto Rico para falar numa linguagem dos Estados Unidos. Quem é essa pessoa que tem o lugar de fala? E também, quando o trumpismo, que poderia mudar Porto Rico, ele queria trocar Porto Rico por Groenlândia. Eu vou explicar para colocar em contexto essa questão dessa mudança. Desde 1998, o Porto Rico é um país incorporado. Ele pertence aos Estados Unidos, mas não faz parte dos Estados Unidos. Esta é a opinião da Suprema Corte dos Estados Unidos desde 1901. E por isso que Porto Rico ele é como se fosse não é um país, e por isso o Trump poderia fazer o que queria com Porto Rico. Por esse motivo, os Estados Unidos, que vivem em Porto Rico, os americanos que moram em Porto Rico, não podem votar para o presidente dos Estados Unidos. Então, aqui, eles vão receber menos, porque não são considerados cidadãos americanos. Também os americanos, que nós que nascemos nos Estados Unidos, como eu, não podemos deixar de assumir a nacionalidade americana. Não há forma. Legalmente, isso não é possível. Mas, por que eu trago isso aqui para vocês? E isso mostra, quando nós falamos sobre Haiti, que a França ela poderia falar da sua história sem mencionar o Haiti, mas o Haiti não pode falar da sua história sem falar sobre a França. É um fenômeno típico da ideologia colonial que está ainda muito viva. É igual também o que acontece conosco. Os Estados Unidos não conhecem a história de Porto Rico, não conhecem as relações entre Estados Unidos e Porto Rico, e nem reconhecem que somos uma colônia. E isso aconteceu em todas as participações que eu faço internacionalmente, que alguém que simplesmente não sabia. No entanto, nós sabemos não a história dos Estados Unidos, mas a nossa relação política e econômica com os Estados Unidos. Assim como nós vamos ver, isso é igual. O que tem a ver com essa questão do design? Estamos falando muito atualmente sobre a questão que nós chamamos de descolonialismo. O que seria isso? Ou descolonizar, neste caso, é sair de um sistema criado pelos processos massivos após a colonização, e também não oferece possibilidades, mas a descolonização é um ato político. Um país, por fim, ele se separa de outro país porque ele, de certa forma, ele se mantém a sua dependência desse país. Falar da história, como podemos falar de história de Porto Rico se o sujeito não tem controle de sua história e simplesmente é um personagem da história? Ele está fora da história, porque quem conta a história é o poder que controla este Estado. Assim, isso continua sendo dessa forma. Quando Guy Bonciep e Fernandes publicaram um livro em 2008 que fala da história do design na América Latina e Caribe,
Porto Rico não fizemos a introdução, porque não havia documentos ou livros, não havia material que mostrasse sobre isso, e, portanto, essa falta de história e qualquer mapa que é apresentado nos Estados Unidos, Porto Rico não está, não faz parte do mapa dos Estados Unidos. O projeto que eu vou discutir com vocês tem a ver com um museu que se chama Museu de Arte e Desenho de Miramar. Eu, quando abri, e achei extremamente interessante que quando eu entrei nessa sala dessa mostra, tinha uma cronologia da história do design em Porto Rico. E quando eu comecei a ler, eu fiquei muito alegre, porque, ou melhor, fiquei muito triste, não havia mulheres, não havia negros, era apenas a história da América, da Europa, algumas notas breves sobre os outros países. Isso é bastante oficial. Eu falei com curadores com relação a essa questão, com as diretoras, e propus que revisassem essa cronologia, porque não era possível, mas era, sim, uma cronologia colonizada. Então, fizemos uma chamada com as pessoas do museu, onde se era possível revisar essa cronologia de uma maneira que fosse mais inclusiva e diversificada desse desenho, mas também que fosse participativa, ou seja, ter um arquivo comunitário sobre o design no nosso país. Eu também convidei a doutora Lumaria Rodrigues, a doutora, e também a doutora Cláudia Robiot, que também trabalha com design. O que vocês veem aqui neste vídeo, nós estamos fazendo um projeto para trabalhar nessas questões dessa cronologia colonizada, mas antes eu já havia trabalhado em outro projeto com a desenhadora Marianne Hopgood, que foi a primeira designer que trabalhou com desenho, que estava localizada em Londres, e ela fez uma companhia que se chama Graph, mas foi a primeira que rompeu e tinha $1 bilhão com desenho gráfico e também comunicações. Não era uma agência simples. E a Marianne, ela é a diretora criativa, trabalha em várias empresas e também no Museu de Arte de Porto Rico e nas campanhas, e trabalhou em vários projetos e também na área de turismo. Eu fiz um projeto para documentar o seu trabalho e fazer documentos e também orçamentos, documentos de todo o seu ateliê de design, para que passasse para um arquivo nacional. Aqui embaixo, a assinatura desse projeto. Quando colocamos isso no arquivo nacional, tinha preocupação. E aqui temos que ver, então, esse projeto. Eu tinha trabalhado nesse projeto desde antes, e o trabalho de Miriam, quando começamos a apresentá-lo, nós falamos por que funcionou como design gráfico em Porto Rico, e passamos depois, posteriormente, ao processo de mostrar a coleção, de trazer o registro completo do Arquivo Geral de Porto Rico para essa primeira coleção, e passamos, no final, a criação de uma página também, que se chamada Tirando da Caixa. E era de forma divertida, com storytelling, com vídeo, cross-media, mostrar às pessoas, designers, não designers, estudantes, professores, não somente quem era Marianne e o trabalho dessa companheira, mas isso estava dentro de um arquivo, e era um arquivo de design gráfico, e como era o processo de digitalização, o que era o design, ou seja, todo o projeto completo. Foi feito um vídeo, foi criada uma guia
guia para comunicadores, professores, foram feitas entrevistas, ou seja, lidou-se com ele de diferentes formas. Tirando da caixa, tem esse elemento coloquial, e a razão pela qual eu mostrei tudo isso era porque era uma forma de acessar muitas pessoas. E aqui eu vou mostrar um exemplo de um dos vídeos. Eu não sei se vocês escutam. Vocês escutam o áudio? Tudo bem, não tem importância. Mas como vocês podem ver, esses vídeos, eles vão explicando cada um dos passos, do que era um arquivo. Marianne está aqui à direita. Ensinávamos todos os passos, as partes, e era criada essa atuação de pegar a caixa e tirar as peças, apresentar o que é o design gráfico, a história, as influências dela de Porto Rico. Também falou-se sobre as ferramentas, as diferenças, por exemplo, com ferramentas tipo o Photoshop. Foram criados 7, 8 vídeos, tudo isso para promoção, de tal forma que essas pessoas fossem até o arquivo ver esse trabalho todo. Então, voltando o projeto Entorcha, curva ou dobra, temos aqui as partes do projeto. Foi criada uma convocação aberta, se apresentaram 99 pessoas, e foi aberto por 3 semanas. No primeiro dia tivemos algumas palestras sobre o conceito do projeto, sobre a história, sobre as diferentes partes que conformam o design. Foi criada uma linha do tempo também, aí vocês podem ver aqui, e à direita vocês podem ver de forma tradicional tudo isso, com o início com a história dos taínos até o presente. E temos a possibilidade também que as pessoas inserissem seus nomes, que pudéssemos conhecer essas pessoas, e depois ter um contexto de quem estava falando. E também temos, então, esse arquivo completo aqui, as formas de apresentação das diferentes elementos, moda, design de serviços, ou seja, coisas semelhantes. E aqui vocês podem ver o resultado final. Ele foi preenchido, começaram a preencher e ficou dessa forma. Aqui vocês têm alguns detalhes, foram inseridos elementos, e para mim era importante que as pessoas se sentissem confortável para colocar as informações que soubessem. Não tinha que ser um formato acadêmico. Talvez eles poderiam colocar, eu lembro de tal designer, eu não sei o que aconteceu com ele. Talvez alguém poderia oferecer essa informação posteriormente. E o que eu posso falar sobre esses projetos? Os arquivos comunitários empoderam as pessoas porque criam identidade. É uma forma de reconhecer o conhecimento das pessoas. Então, é um processo fabuloso e demonstra o conhecimento. O que existe contra esse tipo de projeto? No caso de Porto Rico, eles não estão sistematizados, não existem fundos, todos nós fazemos porque queremos fazer, e a visibilidade é limitada. Então, esse projeto, tirando da caixa, ele foi visto pelas pessoas enquanto estava sendo executado, mas em termos... por que acontece isso? Na Universidade de Porto Rico, não ensinam história do design de Porto Rico. Temos, sim, casos específicos de professores e professoras que mostram esse conteúdo nas aulas, mas não tem um curso em nenhuma das nossas escolas de design. Em arquitetura, eles estão um pouco mais adiantados, eles têm livros. E foi publicado há pouco tempo um livro sobre esse tema. Então, como podemos fazer projetos de design que nos permita compreender a nossa história num país que não nos permite reconhecer a nossa história, não reconhecemos a nossa própria história? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Mari Mater.
Eu acho que tudo isso nos dá muito contexto político e também nos faz pensar sobre como a história também impacta na política de educação do design. Como uma área que, em termos educacionais, a educação no design, como ainda estamos aprendendo como fazer como criar algo forte que seja consistente também. Então, muito obrigada. Vamos passar então a Ranbin, a sua apresentação, e depois voltamos para as perguntas. Então, estamos vendo a tela? Sim, você poderia colocar em full screen, tela cheia. Um segundo. Você tem a opção de Ctrl L. Agora sim. Bom, então, primeiramente, muito obrigado mais uma vez para a Escola de Badmore, a AIGA, e no dia de hoje eu vou fazer essa apresentação, e a Mária, eu acho que deu um marco referencial excelente para aquilo que eu pretendo compartilhar com vocês, e segundo a minha experiência, na ausência desses referentes, se não existiam quando eu fazia design em Porto Rico. O que significa fazer design a partir da colônia, a partir do contexto de Porto Rico? A intenção é oferecer um olhar sobre as manifestações que aconteceram no Caribe, na ilha de Porto Rico, e fazer uma comparação com as manifestações gráficas com Cuba, com o objetivo de entender melhor essas transições de poder e essas manifestações e representações visuais da identidade caribenha. Então, um pouco a intenção é fazer essa comparação com a história gráfica e a representação e como isso vai se interconectando através da história do Caribe. Exatamente como disse a Mari, a minha pergunta é: quem esteve antes, quem existia antes de mim? Quem tinha praticado design antes de mim? Quais eram as manifestações? Em resposta a essa pergunta, e nesse último período, antes de finalizar a minha carreira acadêmica, o bacharelado, eu comecei a questionar e criei esse painel na minha casa exatamente para extrair das publicações publicações que estavam ao meu alcance de arte, de arquitetura, de artistas, ou publicações de manifestações concretas, seja por exemplo, cartazes que estavam muito bem documentados, ou outras manifestações de design. Então, esse processo de questionamento e esse processo de tentar entender quem esteve antes de mim, ou o que aconteceu antes que eu chegasse aqui, que eu falasse sobre design, foi isso o que me levou a criar esse painel, não é meu lar, mas também andar pelas ruas e começar a olhar e observar aquilo que eu encontrava no meu dia a dia. Nesse caso, muitas dessas imagens são combinações entre aquilo que é o velho, antigo São Juan e aquilo que é Cauá, que é a minha cidade natal. Então, eu
comecei a entender e a olhar e a observar, com atenção e comecei a ver como existia um contraste, como não somente no nível gráfico, mas também tipográfico, a tipografia e no âmbito dessa estrutura da palavra escrita, começa a ter a ver essa ideia da mistura, ou seja, do espanhol, do inglês e essas representações gráficas que pertencem a essa referência crioula, essa letra crioula. Então, isso me conduziu a essa imagem, que para mim foi uma das aquelas que mais me impactaram, onde no antigo San Juan eu podia ter uma caixa pertinho da outra, uma tinha a palavra correio e a outra palavra mail. Isso reflete a realidade do cotidiano em Porto Rico, ou seja, essa interculturalidade que nos leva a nos questionarmos sobre quem esteve aqui antes de nós e como aconteceu tudo isso. Então, através desse processo de questionamento, de compreensão disso, eu tinha que me situar no Caribe, eu tinha que fazer isso para entender qual era o nosso papel no design e como Puerto Rico se localizava dentro desse marco global. Quando observamos o Caribe, costumamos olhar as ilhas, as Antilhas, e é importante fazer referência ao fato de que temos o Caribe e temos aquilo que é conhecido como o Grande Caribe, ou Caribe continental, que são esses litorais dos países latino-americanos, centro-americanos, que olham para o Mar Caribe. E por que que isso é importante? No meu processo de entender melhor como acontece a representação da identidade do Caribe através dos anos, ao longo dos anos, com os diferentes impérios ou potências, que posteriormente, mais adiante, nos vão oferecer diferentes dimensões ou representações daquilo que é o Caribe. Então, é importante entender que o Caribe é uma conquista, é colonização, é assentamento, é roubo, exploração, são tratados, é luta, é revolta, revolução, imperialismo, intervenção, emancipação, é democracia, independência, dependência, ditaduras, apropriação, aculturação, perseguição, transculturalização, entre muitas outras coisas. E por que que isso é importante? É porque é importante nos questionarmos e refletir sobre o entendimento, a compreensão das lutas sociais passadas e atuais, que também tem o design, que oferece uma perspectiva gráfica e que manifesta aquilo que estava acontecendo ao longo da história. Então, quando nos movimentamos e quando entendemos o papel do Caribe nessas situações, e Isabel Campi, no livro A Ideia e a Matéria, assinala como o Caribe tem um papel importantíssimo na criação de capital de forma sustentável naquilo que é a monarquia espanhola e, posteriormente, as potências da Inglaterra e a potência daquilo que se transformou em Estados Unidos de Norte-América. Então, é muito importante entender a realidade do posicionamento do Caribe, a realidade do posicionamento dessas ilhas e como isso nos conduz a falar sobre o processo de revolução industrial e qual foi o papel que teve o Caribe. O papel que teve o Caribe foi o papel de passar por tudo aquilo que eu mostrei, que eu assinalei, para a geração de capital criado por esses impérios que nos permitem dizer, como diz Legon Seaver, de centro e periferia. E é exatamente essa ideia dessa acumulação de capital sustentada que nos leva a ter essas discussões sobre aquilo que posteriormente seria a Revolução Industrial e a ideia, o conceito de centro e periferia. Uma das primeiras manifestações que encontro nesse processo de pesquisa e nesse emolduramento da história é um cartaz das Antilhas que fala sobre comércio de escravos. E então temos essas primeiras manifestações que são exatamente do tráfico de escravos, da venda de escravos. E nisso, e tudo isso aparece no livro de Eric Williams, de Colombo a Castro. E essas realidades fazem com que nos conectemos com
a situação do Caribe sociocultural, como compartilha essas experiências e como tudo isso continua se manifestando ao longo dos anos. Como eu disse, é importante sublinhar esse papel que tem o Caribe a partir da perspectiva do saqueio e da exploração dessas ilhas para gerar um capital que posteriormente nos permitiu, a partir do design, falar sobre a Revolução Industrial, como se manifestou e como se criou esse ciclo, assim como aconteceu com o descobrimento, a chegada dessas novas descobertas que são muito estudadas no campo do design. Então, como se costuma dizer, o amor e o interesse foram um dia para o campo. Com o passar dos anos, temos essa doutrina Monroe, que mostra o interesse dos Estados Unidos por se proteger da presença europeia dentro desse ambiente caribenho. Então, essa doutrina Monroe estabeleceu uma série de condições que assentam as bases para as dinâmicas que aconteceriam mais adiante. Essas dinâmicas, em 1835, se tornam manifestações pontuais no jornal Times, que diz Cuba deve ser nossa. E aqui entra Cuba no cenário, e isso nos permite, olhando pouco a pouco, essa conexão Cuba-Porto Rico, e a razão pela qual eu trouxe isso para fins de comparação. Em 1898, temos a Guerra Hispano-Americana, e começamos a ter essas manifestações e esse design gráfico que faz um convite de se alistar no serviço militar, nesse caso Navy, o serviço marítimo, e da mesma forma isso se compara com essas outras com esses outros elementos que se apresentam sobre a compra de títulos, e temos outras manifestações aqui à esquerda, temos uma manifestação em Cuba, uma manifestação em Porto Rico, que apoiava a compra de títulos. Nesse processo de pesquisa, temos esse livro chamado Cuba Style, da época dourada do design em Cuba, e eu compartilho o seguinte. Aqui fala-se que os primeiros esboços de uma gráfica cubana e de um estilo cubano servem para a Guerra Hispano-Americana, quando o país ganhou independência da Espanha e emergiu uma grande oportunidade para os empreendedores americanos. Isso é importante porque a história que foi contada, em grande medida, como disse Mari, do Caribe, de Porto Rico e sobre Cuba, muitas vezes é contada a partir do outro lado. Então, é importante também refletir sobre o fato de que a nossa história é necessário vivê-la, contá-la, escrevê-la, e deve ser escrita por nós, para comunicar e para mostrar esses processos e essas diferentes manifestações que aconteceram ao longo dos anos. Então, essa ideia, eu incluí essa garrafas de dança, cartas também, e nós podemos observar aqui manifestação gráfica do início do século XX no Caribe. Começamos a observar essa representação do Caribe como uma área de férias, um lugar de brincadeira, de jogos, mulheres eram objetificadas, se tornavam objetos. Essa ideia do Caribe como ser objetificado. Aqui nós podemos observar essa manifestação que é algo constante durante essas propagandas aqui, essa ideia do orientalismo e como que isso era representado pelo Império Inglês, não podemos transpor para o Caribe para ver como que nós éramos representados. Isso ficou grudado em nós durante muitos anos, não apenas nas colônias americanas, mas também nas colônias inglesas, entre muitas outras colônias. Por meio disso aqui, nós podemos ver outras peças gráficas, principalmente focando no turismo, convidar as pessoas para ir a Cuba. Essa ideia que você tem que pensar
sobre os locais, estão lá para servir os visitantes em seus países, e que havia um contraste muito grande com as pessoas do local, os locais. Então, essa ideia de pilhagem, de saque, de exploração, esses princípios da colonização e essa ideia de colonização começou a se tornar uma realidade. Podemos observar essas manifestações mostrando conectada à dança, férias, esta questão da ilha, lugar para relaxar, um espaço para fazer festa, se divertir ou para relaxar. Este conceito de um paraíso onde a ideia do prazer estava fortemente conectada. Aqui no início do século XX, Cuba, ela ganhou a sua independência por meio de Black Movement. Nós temos um foco muito forte aqui que eles começaram a se tornar cada vez mais interessados nos territórios, uma atividade em Cuba que havia essa criação dessas manifestações. Também é importante observar como que isso, de certa forma, transfere essa imagem para outras partes do Caribe, para outros países do Caribe. Neste processo, nós ficamos a observar o que acontece com o nosso vizinho Estados Unidos, que, de certa forma, está conectado com as novas conexões, com o ambiente pós-guerra. Isso abre portas para um novo tipo de relação com Cuba e também com o território de Porto Rico, uma nova abordagem para a ilha de Porto Rico. Essa nova abordagem tem esse contexto entre o período entre as guerras. Então, as manifestações, apesar de não serem tão consolidadas como aquela que nós observamos em Cuba antes, elas reforçam ou mostram também a mesma ideia de turismo, férias, visitas, relaxamento. Neste processo deste acordo da pós-guerra, nós vemos aqui nessas imagens, vemos que isso nesses administrações, projetos e essas peças que são desenvolvidas, que há, de certa forma, neste momento da Grande Depressão, como criar trabalhos e alcançar a ser uma sociedade que oferecesse melhores serviços. Então, isso acontece de uma forma muito interessante, uma linha do tempo também que pode ser observada, porque o WPA cria essa imagem, descubra Porto Rico, que está conectada com a ideia de criar ou gerenciar Porto Rico, o que nós, de certa forma, podemos considerar uma marca de Porto Rico naquele momento. E essa ideia é traduzida os mesmos objetivos, descubra Porto Rico, e convidando as pessoas a ir visitar Porto Rico. Observamos vários tipos de manifestações dessa forma, coincidindo com esse processo de industrialização que também vai permitir ou coloca luz nessa questão de produtos gráficos, também na venda de produtos, rum, tabaco, bebidas. Nós podemos observar aqui esta combinação com esta visão que representa os países do Caribe. Em Cuba também há uma replicação em Porto Rico, com várias mensagens, slogans que falam dessa ideia de Porto Rico, e este convite para que as pessoas possam visitar esse território de Porto Rico. Como eu estava indicando, isso é um processo que acontece depois da Grande Depressão, novos acordos, e Porto Rico também passando por esse processo de industrialização acelerado e focando principalmente na indústria militar e produtos desenvolvidos no país, ou produzidos no país. Depois há um período que nós chamamos a Grande
imigração, porque não havia nenhum plano dessa economia militarizada. Vemos essa dinâmica de grande imigração. Aqui na esquerda, nós vemos também esse tipo de propaganda. Esse período incrível que acontece entre os anos 50, nós observamos que há um partido nacionalista com uma longa história, e vemos também que há o Partido Democrata também, com manifestações gráficas. Aqui temos a bandeira à esquerda, e aqui a primeira propaganda dos partidos populares. No final dos anos 40, nós vemos que há alguns partidos que criam esse tipo de propaganda, falando sobre a saúde pública. Da mesma forma, é traduzido também na criação de vários posters em Porto Rico, falando sobre a industrialização, mostrando pontes, aviões, tudo isso que está representado neste momento. Isso também coincide com esse período do surgimento de Florencio Batista em Cuba, que é exatamente neste ano que vai levar a Revolução de Cuba, no ano de 1959, e também a institucionalização desta cultura feita por várias divisões do governo de Cuba. Também acontece ao mesmo tempo em Porto Rico, em 1953, temos essa peça que foi criada, que traduz exatamente essa questão da festa, essa ideia de um lugar de festa em Porto Rico, e que está baseada nessas mesmas ideias que nós já observávamos em como os países do Caribe eram representados, neste caso especificamente Cuba, e como que éramos mostrados na mídia. Aqui há várias cenas em vídeos também, e talvez nos faz pensar sobre essas outras manifestações gráficas anteriores, e daí, deste momento, se institucionaliza a cultura, a representação da cultura em vários cartazes, posters, também com outros objetivos. Esses objetivos, de uma certa forma, eles se tornam uma propaganda do governo. Observamos aqui que há várias manifestações, temos furacões, que é Huracan, e também há uma institucionalização de cultura, e com vários posters da Revolução Cubana, e também há algo entrelaçado, entrelaçamento, uma comunhão de vários tipos de propaganda, onde nós observamos que há um papel muito importante de filmes. Também o papel com várias imagens e também expressões e de demandas das coisas que estavam acontecendo naquele momento, não apenas em Porto Rico, mas também em Cuba. Expressões de solidariedade de Cuba para Porto Rico, a demanda de liberdade com várias manifestações gráficas em Porto Rico. Eu vou terminar com essa ideia desta peça, que nos foram tirados do paraíso, mas o paraíso não foi destruído. Essa é uma frase de Kafka que está exibida neste post. Seria a conclusão da minha apresentação. Agradeço muitíssimo pelo tempo de vocês. Podemos ir para as discussões imediatamente. Nossa, Redwin, estou extremamente impressionada com a sua intervenção, foi excelente a sua apresentação. Esse trabalho não foi publicado, não é? Não, não foi, ainda não.
Olha, tem tantas coisas aqui que passam pela minha mente depois de assistir você, mas eu quero convidar Alberto para começar a sessão de perguntas e respostas para Myri e Randwim. Eu acho que Alberto tem a sua primeira pergunta, mas nós convidamos todos e todas que estão participando para que também possam fazer perguntas. Vai ser muito interessante que todos possam participar. Então, Alberto, bem, muito obrigado, perdoe aos dois. As apresentações me fizeram pensar muito. Maria poderia colocar em contexto a cada um de vocês. Eu tenho uma pergunta específica para começarmos esta nossa conversa. Bem, pensar sobre as gerações jovens de hoje que estão passando por uma americanização severa cada vez nas ruas, os jovens falam inglês, repudiando o espanhol como uma linguagem, como idioma secundário. Essa questão do sonho americano, cada vez estamos decepcionados com ele, mas ainda assim continua a ser o ponto mais importante desse sistema, da máquina política de Porto Rico. Cada vez falamos mais inglês, nos e-mails, por exemplo, correio, e-mail, isso me dói muito, porque essa conclusão do cliente, de quem está fazendo isso, parque é mais curto do que estacionamento, então acabamos mudando, mas também essas questões dos processos culturais. Com a internet, para as pessoas que não sabem como funciona, nos apresenta uma cultura anglo-saxônica, mesmo que fiquemos em Porto Rico, nós sempre temos algo que é filtrado, algo que não está escrita por meio de como o Google faz por meio dos Estados Unidos. Então, eu também fico muito surpreso quando a pessoa se sente tão alheio à linguagem, ou alheia a essa linguagem, e fico chocado quando visito países como a Espanha, não há Spanglish lá. E, por fim, com relação à campanha de 1953 e outras campanhas que ocorreram, eu sempre achava que Descubra Porto Rico poderia voltarmos para uma linguagem original, mas naquele momento tinha essa posição tão americana de como que Porto Rico deveria ser, parecer, e decidimos, de certa forma, pensamos em parar de utilizar este logo, de utilizar como se Porto Rico fosse apenas um território dos Estados Unidos, mas esse slogan, essa cultura popular se tornou algo muito cínico. Ninguém chama Porto Rico, faz algo melhor, este sentimento de orgulho. Isso quer dizer que os americanos fazem melhor e não os porto-riquenhos. Então, escutando vocês dois, eu me enche de orgulho, porque eu não consigo deixar de pensar como é essa representação. Não podemos pensar no nosso país sem pensar, estarmos conectados com os Estados Unidos e também sem a Espanha. Porto Rico era uma colônia da Espanha. Os taínos perderam a ilha e nos tornamos uma colônia. E eu fico pensando esses arquivos, estes documentos, o que é necessário nestes arquivos para que possamos mostrar o uso desses documentos, mostrar que isso está ocorrendo, porque fomos forçados a seguir dessa forma. Também fico pensando sobre essa produção gráfica, falando sobre os últimos 4 anos depois Maria Hurricane. Esses materiais gráficos, como que nós podemos criar interesse nessa nova geração para que eles se orgulhem novamente do nosso país e de tudo isso? Então, os pesquisadores fazem isso, mas estão trabalhando com pessoas mais velhas e não com essa nova geração, que são orgulhosos do que são, mas queremos saber o que vocês pensam sobre isso, como que nós podemos fazer isso com as novas gerações, que eles sintam orgulho. O Félix também falou algo muito interessante sobre o design gráfico, linguagem, sempre está em inglês, não é? E os programas também são em inglês. Eu
uso Adobe também está em inglês. É difícil fazer algo com relação a isso. É uma pergunta bastante difícil, viu, Alberto? Mas também é um problema também complicado. Bem, há muitas coisas que eu gostaria de indicar. Em primeiro lugar, a linguagem, o idioma é algo que sempre muda, mas é vital. Eu, eu não resisto a falar Spanglish, que é uma mistura do espanhol com o inglês, mas eu entendo a sua preocupação com relação à manifestação colonialista. As colônias são sistemas complexos que têm muitos problemas, muitos aspectos relacionados à colônia, mas como dizer para as novas gerações que nós mostramos, ensinamos, que nós eles viveram, sei lá, 3 furacões, terremotos, e aí, o que que acontece? Se eu tivesse apenas 20 anos de idade, eu deixaria Porto Rico. Eu entendo isso, porque Porto Rico está colapsando, a colônia, ela está está quebrada, está se quebrando. E neste contexto, qual é o papel do design? O nosso papel também como educadores no campo do design. E qual é o nosso papel como cidadãos? As gerações mais velhas, o que que nós podemos fazer para começar a rever essa questão, a reconstruir essas conexões? Bem, eu acho que Porto Rico precisa, essa é a minha opinião, claro, e não estou falando em nome da Universidade de Porto Rico, ok? Eu realmente acredito que Porto Rico está chegando a um ponto que precisa de uma ação violenta, eu diria, principalmente porque os Estados Unidos, as pessoas comuns dos Estados Unidos que nasceram lá, a maior parte dessas pessoas descobrem muitas coisas e coisas que realmente eles não sabem, porque os Estados Unidos têm uma colônia. Vocês não têm vergonha disso, não é? Alberto, isso não é apenas o nosso problema, é um problema deles também. Eu não quero assumir a responsabilidade de ser colônia, eu própria, ou das novas gerações, por exemplo, todos devem assumir essa responsabilidade, aqueles que detêm o poder, para também assumir a própria responsabilidade nessa questão. Talvez eu não tenha te dado uma resposta, Alberto, mas nós temos que fazer coisas e não apenas falar sobre essa questão. Eu acho que isso acontece no momento oportuno e eu vejo que produto prático, eu me lembro que há cerca de 4 anos, quando eu comecei a trabalhar com este café, que é um projeto que eu tenho aqui, que se chama 404 Coffee and Beans, as pessoas acharam que eu estava louco de abrir esse café, porque nós estávamos trabalhando com um programador, um desenvolvedor de café nesse projeto. E durante os anos eu percebi que era um espaço para ajudar, para auxiliar as pessoas que precisam dessa ajuda. Antes de passar a palavra para a Cristina, eu queria, vou comentar, o colonizador nunca vai assumir essa responsabilidade. E para aqueles que estão aqui na palestra, temos evidências de economias e de tudo aquilo que existe, de como os Estados Unidos tira de Porto Rico mais do triplo do que investe. Então, tudo aquilo que os norte-americanos escutam, eu não quero falar norte-americanos, geograficamente, aquilo que escutamos de Porto Rico nos Estados Unidos, é que o governo deu milhares, bilhões e bilhões para Porto Rico, mas escondem a
narrativa de quanto eles retiram. Então, aqueles que tiverem dúvidas, comecem a estudar a Lei Jones e de como tudo aquilo que existe dos Estados Unidos vem de uma bandeira americana obrigatoriamente para que nós possamos implementá-lo aqui. Isso aumenta o custo de vida, aumenta os processos, mas o mais importante é que o lucro é para uma pequena quantidade de empresas vinculadas a doações sociopolíticas de grande magnitude. Então, é importante entender a situação colonial porto-riquenha está amarrada a toda essa maquinária econômica. Então, a mudança vai vir de baixo, não pode ser de outra forma. Ou vai vir é porque Porto Rico não é a única colônia dos Estados Unidos nessa área do Pacífico, temos outros que eventualmente tenhamos que agir em sincronicidade, mas eu vou passar a palavra para a Cristina, porque certamente ela está ficando doida aqui, refletindo sobre tudo aquilo que foi falado. Eu sou curiosa para saber o que a Cristina está pensando também. Estou processando do que está sendo falado, fazendo parte da diáspora. Também uma pessoa que roubaram o meu idioma e também sentir que esse idioma dos Estados Unidos era melhor. Eu ainda estou processando muito com relação a este debate, esta conversa. Sim, eu tinha uma pergunta para a Maria sobre o arquivo em si. Este arquivo continua ativo? Vocês estão incluindo novos elementos? Eu observei que havia uma das imagens que eu queria te perguntar, isso está aí apenas para representar as pessoas da ilha ou também para demonstrar pessoas que vivem essa diáspora? Muito obrigada pela pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Numa das condições, eu solicitei que fosse incluída a diáspora, porque a diáspora é importante. Então, veio gente de fora de Porto Rico. E a segunda questão é que entorcha essa dobra, onde o tempo faz a curva, vai ser aberta novamente, mas teremos também uma versão física no espaço de reunião de Porto Rico para que isso ajude nessa lacuna digital e que exista um local físico e ter então essas duas versões, a física e a versão online também. Depois disso, vamos abrir uma terceira vez, ou seja, cada vez, por exemplo, no momento em que é aberta, focalizamos as mulheres e negros, porque nessa edição tivemos a presença de poucas mulheres e quase nenhum negro. Então, de início era tudo aberto, mas agora vamos solicitar o seguinte: você precisa responder algumas questões pontuais. Então, quando seja feito o anúncio, por favor, aqueles que fazem design podem se registrar e podem submeter os próprios trabalhos ou o trabalho de outros. Então, bem-vindos todas e todos. É a história de todos e todos nós. Eu acho que a discussão é para os dois, na realidade. Eu, pessoalmente, aqui em Baltimore, eu trabalho para comunidades necessitadas e também coloco a minha própria experiência cultural. Também trabalho para destacar esta representação da cultura porto-riquenha em Baltimore. Uma pergunta o que vocês sugeririam? Como que eu poderia fazer isso de uma forma correta? Porque isso é muito novo para mim como organizadora. Eu tenho muita paixão nestes pontos e não quero que pareça que eu estou contando uma história, algo que seja geral. Eu quero que essa história, ela realmente foque em questões específicas. Qual a sugestão para que eu possa participar desse processo?
Então, vai você e depois eu vou. Bom, eu gostaria de aproveitar e fechar esse ciclo. eh, Como resistimos e trabalhamos com a ideia dessas novas gerações? Eu acredito, existe uma validez do processo de manifestação gráfica, da manifestação do design em si mesmo, mas também tem a possibilidade de criar esses espaços e observar o design a partir dos processos da criação de comunidades e do design como ferramenta para o fortalecimento do nosso ecossistema, dos nossos círculos, para criar e prover, fornecer ferramentas, essas ferramentas que nós conhecemos, para as nossas comunidades e fortalecê-las também. Então, eu acredito que a partir da minha experiência, a partir do espaço de 404, essa geração de jovens que se questionam todos os dias se deveria estar aqui, se deveria sair, se muitos deles são designers, de fato, e muitos deles possuem estudos com preparação acadêmica. Então, eu acho que existe um olhar para entender qual é o nosso papel das comunidades, e o papel que nós poderíamos ter para criar esses diferentes espaços, esses diferentes núcleos que podem fortalecer essas resistências. A Hardware, eu acho, deixando como referência e respondendo a pergunta feita por Edmund sobre as recomendações para aqueles que desejam incluir o design dentro dos projetos comunitários e como resistência comunitária, vocês certamente ouviram falar sobre a qualidade da resistência, ou seja, foi modificado o nome daquilo que foi mudado o nome da fortaleza. Então, olhem o quanto é poderoso o ato de modificar um nome. E a minha recomendação sempre será, por favor, vamos ver a identidade, vamos escutar as pessoas que estão perto de nós. Eu uso muita metodologia de design participativo e cocriação, e isso me permite fazer design não como a autora, aquela que sabe, aquela que é a esperta, aquela que tem doutorado. E por isso eu me aproximo ao meu conhecimento, mas também ao conhecimento dos outros, a esse conhecimento que está nas ruas e que deve ser colocado dentro dessa negociação. Quando aconteceu o episódio do Park, ela não respondeu gritando, ela fez um protesto através do ativismo, ou seja, isso, eu vejo isso. Não é que seja banalizada ou trivializada a ação, é que o ato de viver é um ato de resistência. Então, eu não quero que os porto-riquenhos e as porto-riquenhas, eu não quero ser mais resiliente. Eu não quero ser resiliente. Eu quero ter uma vida digna. Eu quero que os meus estudantes tenham uma vida digna. E se eles querem ir embora ou não, que não seja porque o país os expulsa, porque o sistema colonial os expulsa, sim porque querem explorar. Muitos de nós pegam um avião e querem ver o outro lado do mundo. Então, existe uma diferença grande, mas esse é o meu conselho. Explorar a possibilidade de cocriar. Obrigada, Marimati, Randin, Alberto, Cristina. Eu estou pensando nos pequenos e grandes atos de resistência. O que fazemos como pesquisadores, aquilo que fazemos também como práticos, como profissionais, como seres que transitamos por vários espaços da sociedade. Eu gostaria de compartilhar. Eu tenho uma pergunta para o Alberto e uma para a Cristina, mas eu gostaria de compartilhar algumas imagens do espaço que Cristina tem aqui em Baltimore, que é chamado de Todas Room.
Estamos falando disso também, de espaços de resistência, de espaços de conversa, que podem ser construídos a partir da arte e do design também. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, um segundo. Sim, me digam se vocês estão vendo a primeira imagem. É muito bom. Ok, então, a minha pergunta para a Cristina, e falando de todos Rome, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre essas imagens. E a primeira vez que eu estive, eu gostaria de compartilhar um pouco da experiência que eu tive quando eu fui nesse museu interativo que traz a cultura porto-riquenha aqui para Baltimore. Eu tive uma sensação de que eu estava num espaço particular, privado, com muitos objetos que eu não teria acesso de outra forma. E quando eu me aproximava desses artefatos, eu sentia que eu estava, que não tinha autorização para estar ali. Eu não sabia muito bem se eram bens privados eh, ou particulares, mas depois eu lembrava, é um museu, eles estão aqui para me fazer pensar. E então eu queria compartilhar então com a Cristina. Ah, isso, tudo isso. Cristina, eu gostaria então de te ouvir falar sobre como você começou a pensar e a criar esse espaço em Baltimore. Muitas pessoas estão se perguntando por que se chama assim o quarto de Tola. Se chama assim por causa da minha filha, que se chama Tola. Ela é nigeriana e porto-riquenha. Originalmente começou com um coletivo, uma representação de nossa comunidade. Depois, nós fizemos um estudo em Nova York que me levou a pensar um pouco de como as nossas casas são os nossos primeiros museus. Eu queria trazer isso de volta para Baltimore quando meu pai faleceu de maneira repentina. Ele tinha muitos objetos e eu queria encontrar uma maneira de exibir, de mostrar o que ele tinha e como ele tinha orgulho de nossa cultura. A minha mãe italiana, porto-riquenha, meu pai é porto-riquenho apenas. Os meus pais fizeram parte dessa diáspora, estiveram nessa questão de que Estados Unidos era melhor, estadunidenses eram melhores, não aprendiam a falar espanhol, estava muito imerso na cultura porto-riquenha, mas, de alguma forma, eu acho que ele estava também vendo essa experiência de fora, porque não falava o idioma. Então, quando eu tive essa ideia de fazer com que a minha casa virasse um museu e mostrasse todos esses materiais do arquivo do meu pai. O que eu queria era mostrar um exemplo de eu próprio da minha cultura, mas mostrar um espaço interativo, imersivo. Ao ser artista, quando eu vou a museus, você não pode tocar os objetos, e eu ficava muito decepcionada. Por isso, eu quis criar uma experiência mais imersiva com a cultura, com a música, e por meio dela, também o acesso a esses objetos, eles próprios. Bem, acabou sendo um experimento para mim. Com certeza, foi um experimento que eu queria levar à frente e fazer com que isso fosse na minha própria casa. Foi algo que me mobilizou muito e, aos poucos, foi sendo muito bem recebido
e deu lugar a muitos eventos, colaboração, workshops, cursos, e daí eu consegui chegar a muitas pessoas em vários níveis, como professora, como artista e também como designer, porque eu nunca me consideraria uma designer, uma curadora, mas com esse espaço eu me senti sim uma curadora de arte. Agora, oficialmente, nós somos um museu que está funcionando há um ano, tem um ano já, este ano, e nós temos um museu, porque eu morava na casa e ele estava no sótão, agora eu abri ele completamente, virou um museu. Nós estamos já no segundo edifício. Tem alguma peça que era do seu pai? Desculpe, estava. Tem alguma uma peça aí do seu pai? Obrigada pela pergunta. E muito difícil responder essa pergunta, porque todos os objetos são muito especiais, mas pessoalmente, como eu sou fotógrafa, eu adoro as fotografias, elas estão escritas, tem os anos indicados na parte de trás, e também eles se divorciaram quando eu era muito criança, então eu tive duas casas diferentes o tempo todo, me faltaram partes da história. Com as fotos, eu consegui recompor essa história e essas partes que me faltavam. Também, ah, essas joias, esses objetos, as joias que ficaram na família durante muito tempo, que representavam um status de ter todas essas coisas. Isso era muito importante, de poder tocar, de ficar com elas. Isso tudo era muito especial para mim. Também os documentos, o certificado, certidões de nascimento, de casamento, e me fizeram entender mais da minha própria cultura e também despertaram a curiosidade de querer contar a minha história, porque a minha mãe teve uma vida muito traumática, porque ela estava muito distante da sua família paterna, que era a sua família porto-riquenha. Então, eu sei muito da família do meu pai, porque ele é de Porto Rico. Quando eu vou lá, eu aprendo sobre a minha cultura e a cultura também em geral. Eu acho muito interessante que esses documentos que tenham tanta informação também são muito interessantes para mim, são sempre interessantes ver e, e também destacar essas partes de sua história. Maria Marte, Então, aquilo que a Cristina está fazendo é um arquivo comunitário, e aquilo que está estabelecendo são contranarrativas. Ou seja, está dizendo, essa narrativa é minha e é importante, essa narrativa dessas vozes que estão aqui no arquivo são importantes, e que vão contra a narrativa oficial. Então, parabéns, Cristina. Esse é um ato de ação, não só de documentação, mas também esse outro tipo de ato. Sim, eu acho que eles têm muito em comum. eu queria acrescentar que eu não sabia que isso iria acontecer. Bem, a base, a raiz dessa experiência, eu comecei a contar histórias dos porto-riquenhos que vivem em Baltimore, porque há uma comunidade muito grande, uma comunidade latina em Baltimore, mas não tem uma representação. Então, essa possibilidade de contar histórias atuais e também poder ver os arquivos, contar as histórias do passado, tudo isso foi muito importante. Baltimore é uma cidade muito grande, chegar aos arquivos é muito difícil contar as histórias, tem que saber nomes, localizações das coisas. Então, quando contamos as histórias da comunidade atual de Baltimore, nós podemos aprender o que aconteceu antes deles. E também representar as pessoas que estão presentes ali atualmente, que vivem em Baltimore. Muito obrigada, Cristina. Estava pensando também em uma pergunta.
parecida para o Alberto, porque eu acho que também parece algo prático que você faz, não é, Alberto? Eu estava aí me colocando na sua pele e vendo esse portfólio que você tem, que é belíssimo, e eu gostaria que você compartilhasse as imagens que você me enviou e também saber quais são os atos de resistência que são práticos, que nós somos capazes de fazer, porque eu também tenho uma trajetória de pesquisa, de pesquisadora, de uma pessoa que trabalha com essa área. Temos uma pergunta aqui do público que eu acho que também está conectada com essa que eu vou fazer para o Roberto, mas você disse que você tem livros e também peças que claramente que você faz em colaboração com outras pessoas. É possível, nestes trabalhos que você realiza, com registros para saber quem é a equipe e também saber sobre essa prática de preservação da história de alguma maneira, por favor? Então, você fez várias perguntas, eu vou seguir a ordem. A questão da resistência, quando eu comecei a trabalhar, eu me graduei na universidade e comecei a trabalhar no dia seguinte. E foi curioso, porque nessa época, há 23 anos atrás, a indústria, de forma geral, eu estou generalizando, não me abriu as portas. Eu tentei fazer as formas certas, fui até os designers estabelecidos, fui nos escritórios, queria ver o que eles estavam fazendo, como melhorar, mas não me abriram as portas. Nesse dia eu me prometi que esse não seria eu. E até os dias atuais eu convido todos aqueles que chegam no meu escritório, eles têm a possibilidade de fazer design, pode tentar, é random, testemunha disso, passaram muitas pessoas, as pessoas chegam, vão embora, mas tudo aquilo que eles pedem, a biblioteca, etc., eles têm acesso. E o meu ato sociocultural de resposta é que eu vou falar que sim para todos aqueles que chegarem na minha porta, não importa o que, que tem por trás dessa pessoa. E temos as universidades ligam e tudo mais, entram em contato e tudo mais. E que haja a possibilidade de sermos esse centro. E Mari Mater foi uma daquelas que disse sim, ela esteve sempre disponível. Isso se transmuta de várias formas. E a geração atual que vive online, que tem menos tempo para trabalhar, perdão, para colaborar pessoalmente, presencialmente, eu pego eles de surpresa e falo: vamos fazer isso, mas não vamos fazer por Zoom, não por internet. A gente vai se encontrar e beber alguma coisa juntos. E eu fiz a mesma coisa contigo quando você veio a Porto Rico. Eu odeio o telefone. Esse é um aspecto cultural, mas também é um aspecto de criação de conhecimento. E Mari Mater e eu falamos ao telefone 4 vezes ao ano, e quando nos encontramos, explode tudo aquilo que acontece, porque eu valorizo isso. Quando eu era jovem, eu sofri com o fato de que as gerações novas não tinham pessoas interessadas em crescer. Aqui temos a questão dos livros. Eu venho de uma família onde a história é valorizada, com uma mãe super independente, com uma série de valores inculcados e que dizia que ninguém precisa fazer nada melhor do que você, e você pode fazer, seja você pequeno, seja você novo, seja de Porto Rico. E o meu pai é arquiteto, faz a restauração de projetos históricos, ele vive no século XVIII, XIX, entendendo aquilo que aconteceu em Porto Rico para dar um contexto contemporâneo. E dentro de tudo isso, eu tenho uma realidade econômica, eu tenho que trabalhar para manter uma família e trabalho corporativamente. E eu tenho muito orgulho de que o trabalho que eu faço seja corporativo, porque o dinheiro que eu gero corporativamente é aquilo que me permite fazer outros projetos. Em 2005, eu comecei a documentar aquilo que era arte urbana, e para minha surpresa, quando foi feita a recopilação numa mostra,
E muitos chegaram falando que a arte que era feita na rua estava descontextualizada, mas isso permitia que outras pessoas entendessem. O livro foi para a gráfica. Quando chegou o livro da mostra, 90% das mostras da arte, das obras, não existia mais na cidade. Então, essa tentativa de olhar aquilo que os outros estão fazendo e compartilhar, isso faz parte da minha essência. Mas os livros, e é curioso que você pergunte sobre os créditos, se você olhar os créditos dos livros que eu trabalho, até mesmo quem digitalizou a imagem menor, a impressão, em Porto Rico não costuram livros, mas então eu tenho que elaborá-los, que fazê-los fora, mas até mesmo o livro da editora está ali, todos os colaboradores estão ali. Então, isso é importante no meu trabalho também com a LQA, e no DNC nós temos a possibilidade de trabalharmos todos e ter uma sincronia, mas se a ideia de tal pessoa, não podemos falar que é do comitê. Então, tudo isso é levado para Porto Rico num âmbito cultural também, e nos últimos 3 anos isso se conecta à questão da resistência. Estamos situados dentro da produção cultural. Eu adoro criar memes, e lançá-lo, e eu adoro que cheguem esses memes outra vez para mim, que cheguem até mim por WhatsApp, por exemplo, e eu faço tudo isso anonimamente. Eu posso fazer também isso de forma concreta, mas o importante para todos os designers e os estudantes é que existe uma pergunta: você deve fazer isso? Sim, você deve. Se você sente que isso existe no seu coração, você deve expressar isso. Se tem outras pessoas que se identificam, elas vão te seguir. No meu minuto de fama que eu tive, eu coloquei em Facebook o comentário, eu vendi uma banana, e bom, foi feito esse meme que foi super compartilhado. Eu não sei exatamente como, mas foi super compartilhando, e tudo isso foi criando uma publicidade. E eu espero que você tenha paixões desse tipo. Você, por exemplo, o seu interesse pode ser o direito das mulheres ao próprio corpo. Mas não precisa ser um post, não precisa ser uma amostra, pode ser feito, por exemplo, um meme. Você manda um texto para os amigos, falando, por favor, vai votar. Qualquer ato, ele não vai passar desapercebido. E Randwin e Mari, eu posso falar isso, de que é uma participação de todo esse círculo constantemente. E o desafio, existe um desafio direta e indiretamente, quando saímos juntos, às vezes ficamos incomodados um com o outro. Ah, essa pessoa está me falando que eu tenho que fazer isso e aquilo outro, mas quando começamos a refletir, vemos que tudo isso soma na identidade do porto-riquenho. Perfeito, Alberto, eu adorei a sua resposta. E eu acho que essa seria uma forma perfeita de fazer o fechamento do evento. O que mais eu poderia falar? Raquel, eu gostaria de fazer um comentário. Depois, Randwin e Marin poderiam responder uma pergunta que foi mencionada também pela Cristina. Para nós, os porto-riquenhos, quando nós estamos nos Estados Unidos, nunca sabemos quem somos. Porque somos o porto-riquenho da ilha, mas não sou o porto-riquenho que está em Baltimore, que está em Nova York, e definitivamente não sou americano, não me vejo como americano, e eu não falo como vocês. Então, temos sempre uma constante batalha de luta de comportamento: estou fazendo bem, não estou fazendo bem. Existe sempre uma pressão contínua. Por mais que eu more há muitos anos nos Estados Unidos, eu nunca consegui pensar em inglês, então eu estou numa constante tradução. Meu cérebro funciona em alta rotatividade, em alta rotação, mas é importante essa identidade porto-riquenha. Eu gostaria de deixar uma mensagem para aqueles que estão aqui: quando vocês lidem com mexicanos, porto-riquenhos, com latinos, não tomem decisões instantâneas. Porque tem uma determinada
nacionalidade, que aquela é a identidade, porque todos temos uma identidade interna. E se vocês levarem em consideração isso, a relação vai ser muito mais produtiva. Temos a presença de Natália Poggio, ela participou comigo em NDC, e foi muito importante conhecê-la. Eu não perguntei para ela de onde que ela era. Eu comecei a falar com ela no primeiro dia para conhecer uma pessoa com quem eu não tinha nenhum tipo de filtro original. E eu incentivo que com os latinos em específico, saibam que todos sentimos opressão e sentir que somos outro, mas a verdade é que se todos falássemos, criaríamos todos um melhor trabalho em conjunto. Alberto, eu acho que é isso, se trata disso, de aceitar todos, não um único contexto, somos todos diferentes. Em Porto Rico, temos o Porto Rico não binário, Porto Rico negro, Porto Rico de mulheres, de homens, existem muitos Porto Ricos. E eu promovo essa discussão entre diferentes pessoas. Às vezes isso pode ser muito confuso e nós não entendemos, mas essa parte que você mencionou no início, às vezes chegamos nos Estados Unidos de ser, com essa confusão de ser ou não ser, mas lastimavelmente que a situação colonial em Porto Rico, enquanto ela existir, todos aqueles que estiverem aqui vão ser colonizados. E esse é um tema que é necessário solucionar definitivamente, porque provoca danos psicológicos, emocionais e até mesmo de autoestima. A colônia é uma coisa nojenta. E os colonizados, eu tenho vergonha de ser uma colonizada, de ser vista como uma colonizada. E eu não consigo me libertar disso. É a forma como fomos educados em relação a isso. Então, a questão da decolonização, a descolonização, como é dito em português, é necessário que seja vista. Alberto, eu gostaria de saber como está a bananeira que eu te dei, se ela já deu bananas. Ela já deu bananas. Bom, da minha parte, eu According to me, I think that acho que é importante assumir essas diferenças. Falamos sobre história, também sobre ciclos. Nós temos que criar novas narrativas para nos depararmos com esta realidade. Faz parte do trabalho que nos faz ser designers e cidadãos. Eu acho que seria importante para mim sermos cidadãos e mantermos o designer também. E, Cristina, você gostaria de acrescentar algo? Eu gostaria de dizer que foi um grande prazer falar com vocês. Eu quero agradecer a todas e todos. Gostei muito de todas as intervenções. É uma pena que tenha sido virtual. Adoraria estar com todos e todas presencialmente. Olha, nós vamos ter uma reunião, um evento, quando vocês visitarem Baltimore. Vamos ao espaço da Cristina para os participantes que vivem aqui em Baltimore ou que estão próximos de Baltimore. Vamos ter uma reunião presencial no dia 22 de outubro. Vocês todos vão receber um convite nosso para visitar o espaço. Vamos continuar a dar seguimento a essa conversa pessoalmente, presencialmente. Agradeço muito, muito a todas e todos. Foi muito especial. Temos participantes que participam de vários grupos, são de vários países, também de Porto Rico. E também, pessoalmente, é muito importante para mim, porque a minha família também está participando. Então, agradeço muito a todas e todos. Vamos deixar o chat aberto, porque temos vários recursos aqui no chat que podem ser utilizados. Agradeço muito a todas e todos. Até a próxima vez.